TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre a cada um de vocês que nos acompanham aí da sua casa, se sentindo em casa, na casa da Mãe Maria. Claro, vocês sabem que não há como iniciarmos o nosso programa sem nos consagrarmos a Nossa Senhora. Então eu convido desde já para que você vá silenciando o seu coração para que a gente possa entrar agora na consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, como eu sempre falo, né? Fica tudo muito diferente quando nos colocamos no colo da Mãe Maria e que lá no colinho dela a gente coloca os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas e ela leva para onde, gente? Para dentro do coração do seu Filho Jesus. É isso mesmo, nós precisamos caminhar perseverante. E eu quero dizer a vocês agora que nós vamos acompanhar um vídeo muito importante, um vídeo muito especial e depois vocês vão compreender o porquê desse vídeo. Vamos assistir? Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Por isso, sempre que algo estranho acontecer com você, não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Se qualquer pessoa tentar te beijar, abraçar, ou tocar em suas partes íntimas de um jeito que te deixe triste, diga não e conte tudo para alguém de confiança. Acesse o nosso site e saiba como se defender da violência sexual. Defenda-se! Meus queridos, toda criança tem o direito de ser feliz e de ser protegida. E este é o tema do nosso programa. Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso convidado já está aguardando ali, falando diretamente de Carapó, Mato Grosso do Sul. É o Marcos Vinícius Kumacura, ele que é coordenador do Consex MS, Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Vai trazer um tema muito relevante para todos nós, para que a gente, sobretudo, possa ampliar o nosso olhar diante da realidade, que não está distante da gente, não. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, reuniu todos aí em casa para vocês poderem acompanhar o programa dessa semana? Olha só, nós estamos falando sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nosso convidado é o Marcos Vinícius Kumacura, ele que é coordenador do Consex MS, Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais da Criança e do Adolescente. Marcos está falando conosco lá direto de Carapó, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Marcos, pela primeira vez. E muito obrigada pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Olá, Cláudia. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito contente de estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. E com isso, cumprimento todo mundo que está aí nos acompanhando na TV Imaculada. Muito obrigada, querido. Muito relevante, de fato, o tema que você traz para a gente. Mas você está à frente como coordenador do comitê, né? Fala para a gente sobre o comitê um pouquinho e essas frentes de trabalho que vocês realizam. Então, o Consex é o Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. O comitê ele foi criado na década de 1990, mais especificamente em 97,
Antes de 97, ele era só uma comissão, foi instituída essa comissão em 1992, e é uma instância estadual a respeito dessa temática. Nós somos vinculados ao SEDCA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós somos ponto focal no Comitê Nacional de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. E o comitê, ele tem como caráter, ele é consultivo, propositivo, mobilizador. O CONSEX tem como missão formular estratégias de enfrentamento da violência sexual, estratégias de defesa de direitos sexuais de crianças e adolescentes, de acordo com as nossas diretrizes nacionais, internacionais, né? Nós somos responsáveis por elaborar e atualizar o plano estadual também de enfrentamento da violência sexual, que é o que é encaminhado para todos os municípios. E nós realizamos monitoramentos, articulações na frente das ações para efetivação desse plano, né? Então, o comitê é mais ou menos isso. Entendi. E assim, nós sabemos, claro, da relevância em se falar do combate à exploração e abuso, a exploração, né, sexual às crianças e adolescentes. Fala um pouco para a gente dessa relevância, fala um pouco para a gente o porquê é importante nós falarmos sobre isso, Marcos. Então, existem dois motivos primordiais para a gente trabalhar o combate ao abuso e à exploração sexual. O primeiro deles é porque as crianças e adolescentes, infelizmente, essas violências acontecem todos os dias, em qualquer contexto, no Brasil inteiro, né? Ouso dizer no mundo inteiro, mas o nosso combate é em nível nacional, né? Então, o primeiro motivo é esse, por ser uma prática recorrente e por acontecer todos os dias com crianças e adolescentes que, para nós, são a população mais vulnerável, né? E o segundo ponto de tratarmos, de abordarmos esse tema, é para que a gente possa enfrentar um desafio, a gente primeiro precisa conhecê-lo, né? A gente precisa saber qual é o problema para que a gente possa combatê-lo. Então, a gente precisa entender a problemática e saber como efetivar esses direitos, como garanti-los, né? Então, esses são os dois maiores pontos quando a gente fala de tratar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. E sem sombra de dúvidas, a relevância de ajudar a todos nós, enquanto sociedade, a ter sim esse olhar diferenciado, que nem tudo aquilo que a gente vê né? E de como é que nós vamos lidar em relação a isso, né? Como uma forma, sobretudo, protetiva a essas crianças, a esses adolescentes, né? E quais são os tipos de violência que o comitê costuma observar? Quais são os casos que chegam? Porque, às vezes, a pessoa acredita que não é nada. Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo ali, né? Então, fala pra gente quais esses tipos de violência, as formas, né? Como nós podemos ajudar. Então, hoje, se nós formos numerar as violências, nós temos diversos tipos de violências, né? As principais violências contra os direitos das crianças e adolescentes são a exploração econômica, que é o que a gente chama de trabalho infantil, sendo que a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil que nós temos hoje. Nós temos a questão da negligência, do abandono, as violências físicas, violência sexual, violência psicológica, violência institucional. Então, nós temos diversos tipos de violência. A exploração econômica, que é a questão do trabalho infantil, é quando a criança ela é constrangida, ela é convencida ou até mesmo obrigada a exercer uma função, assumir uma responsabilidade de adulto, aquilo que é incompatível com a sua etapa de desenvolvimento, né? A negligência é a falta de cuidado com a proteção, com o próprio desenvolvimento enquanto criança e adolescente. Quando nós falamos sobre abandono, esse abandono ele tem várias características, seja o abandono afetivo, o abandono moral, educacional, é a ausência de uma responsabilidade com essa criança e esse adolescente, seja de guarda, seja de vigilância, seja de cuidado, né? A violência física, o seu próprio nome ele é autoexplicativo, é o uso da força, né, contra a criança e adolescente no objetivo de machucá-la, seja essa forma intencional ou não intencional, acontece essa violência física quando essa atitude, esse ato
deixa marcas, hematomas, fraturas, queimaduras, cortes, isso tudo entra como característica de violência física. Nós temos algo hoje, um tipo de violência que ele é muito velado, que é a violência psicológica, quando as pessoas acreditam até que não é algum tipo de violência, que se caracteriza assim quando há um conjunto de atitudes, palavras, ações, que o objetivo dela seja constranger, censurar, pressionar, envergonhar esse adolescente, essa criança, isso seja lá de modo permanente ou seja temporário, todas essas situações vexatórias que antes a gente conhecia somente como bullying, né? Mas a gente acreditava que o bullying só acontecia de criança para criança, de adolescente para adolescente, e hoje a gente tem isso como uma violência psicológica. Isso tem gerado muito transtorno social, né? Nós temos as violências institucionais que acontecem dentro do ambiente em que ela deveria ser protegido, né? As instituições lá, sejam pelos seus próprios agentes, ou sejam representantes dessas entidades, que são responsáveis pela proteção e não fazem, também cometem violência contra criança e adolescente, essa omissão institucional. E nós temos as violências sexuais, que é o que nós estamos aqui hoje debatendo, que a gente caracteriza a violência sexual pela exploração sexual, que no caso é a questão de vender o corpo, vender a prática sexual ou trocá-la por mercadoria, trocá-la por serviços, né? Explorar o corpo como um objeto sexual, né? E a própria violência sexual, que é o que a gente trata sobre as crianças estarem tendo acesso àquilo que não é devido, as crianças estarem sendo violadas, e essas violências acontecem de suas diversas formas, de suas diversas maneiras, e é exatamente por esse motivo que as pessoas precisam se apropriar sobre o que é a violência sexual, sobre o que é o abuso, sobre o que é a exploração. Exato. E geralmente em quais ambientes esses tipos de violência acabam acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, Marcos? Então, diversos são os locais que essas crianças podem ser vítimas. Essas crianças podem ser vítimas dentro da escola, na rua de casa, dentro de um projeto social, lá no projetinho de esporte que ela está indo praticar, que ela está indo aprender, na casa de um conhecido, de um familiar, dentro da igreja. E algo que é mais alarmante para nós é que os últimos dados coletados que nós temos é que a maior parte da violência sexual, principalmente nesse período de pandemia que nós tivemos, em que as crianças ficaram o maior tempo em casa, que não estavam indo para a escola, muitos pais, muitos responsáveis desempregados, a taxa de exploração sexual, de violência sexual intrafamiliar, dentro do núcleo familiar, dentro do seio da própria família, cresceu assim exorbitantemente. Então, eu acho que isso é um dos dados mais alarmantes para nós que trabalhamos com isso, a quantidade de violência sexual que tem acontecido dentro das próprias casas, seja com um conhecido que é de dentro de casa, seja por um pai, um padrasto, um irmão, um tio, uma mãe, todo tipo de violência sexual dentro de casa cresceu nesses 2 últimos anos que nós enfrentamos de pandemia. Durante todos esses anos à frente do comitê, e mesmo antes de estar à frente, você já fazia parte desse trabalho muito relevante. Qual foi, assim, uma história que tenha te deixado perplexo? Porque eu te pergunto isso porque as pessoas imaginam que tudo é muito colorido, né? E eu, enquanto psicóloga, encontro com várias realidades dentro do consultório, coisas assim que são inimagináveis, né? Existe algo que realmente mexeu com você, algo que te deixou perplexo nessa sua trajetória, nessa sua caminhada? Cláudia, eu acho que é bastante difícil a gente escolher um caso, né? Todos os casos que a gente atende, eles são casos difíceis de lidar, cada um possui a sua característica específica, né? Mas
O último caso que eu atendi, que acabou tendo uma comoção social muito grande, inclusive nós tivemos um conselheiro tutelar que à época foi até exonerado do cargo por conta do não atendimento da situação, do atendimento incorreto da situação. Foi o caso de uma criança de 1 ano e 3 meses que foi abusada dentro de casa. A mãe dessa criança levou um sobrinho, adotou um sobrinho, levou para casa. Esse sobrinho abusou dessa criança de 1 ano e 3 meses. E quando eles foram buscar informações, né, questionar por que esse menino chegou ao ponto de fazer isso, a fala dele foi que ele queria casar com 13 anos de idade e ninguém permitia que ele se casasse. Então ele precisava suprir a necessidade sexual. Então, assim, são casos, todos os casos que nós atendemos são difíceis, mas existem casos realmente que trazem uma comoção muito maior, que trazem uma mobilização social muito maior, e a gente tem que estar atento a todos eles. E assim, Marcos, com a sua expertise, com a sua experiência, como que é a forma de abordar com a criança sobre um assunto tão delicado, né? Sem invadir essa criança mais do que ela já esteja se sentindo invadida, né? De que forma nós podemos abordar, até para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre uma situação tão delicada quanto essa? Geralmente, quando se faz essa pergunta, eu me pergunto com que idade, geralmente, as crianças começam a ser abusadas sexualmente? Não existe uma data em que a criança começa a ser abusada. Ela só pode ser abusada a partir dos 4 anos. Antes dos 4, eu nunca vi nenhum caso. Então, a forma correta de abordar o tema da educação sexual desde o primeiro contato com a criança, de ela entender quais são as partes do corpo, dar nome às partes do corpo, né? Para que ela possa entender, olha, essa parte do corpo você não pode ser tocada. Se você for tocada, você precisa nos comunicar. Fala para a mamãe, né? Fala para o papai, olha, não pode tocar. Então, assim, todas as formas de violência, e em especial a violência sexual, ela afeta o crescimento, o desenvolvimento saudável das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Isso incide sobre todo o seu desenvolvimento, seja ele físico, cognitivo, intelectual, né? Então, e a gente não resolve isso falando assim, mas só aconteceu porque é uma família pobre, então a gente tem que resolver a vertente econômica do país. Não. Isso aconteceu porque morava numa região de favela, né? Então a gente vai ter que resolver a questão social. A gente tem que abordar o tema violência sexual em todas as vertentes. Na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública. Todos esses lugares, todas essas áreas são responsáveis por abordar o tema, por levar o entendimento correto à sociedade. Então, é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Até porque conversar com a criança na linguagem da criança, né? De uma forma que ela possa compreender realmente aquilo que o adulto está querendo passar. E uma coisa que deve ficar muito claro para a criança, de que tudo aquilo que a mamãe não pode saber, vindo principalmente se for de um estranho, mesmo a gente sabendo que acontece também dentro das casas, né, com as pessoas conhecidas, com os laços familiares, mas tudo que for proibido para a mamãe e para o papai saber, está errado, né? Exatamente. Até porque a criança está naquele aspecto da aprendizagem, ela está aprendendo, né? Então ela pode acreditar que aquela forma de carinho é legal, né? Mas como que algo é legal se não pode contar? Né? Então, ela precisa ter essa compreensão na linguagem dela, claro, para que ela também possa, na medida do possível, também se defender, não, Marcos? A ideia da criança saber, conhecer os seus direitos, saber o que pode, o que não pode, é exatamente isso, munir essa criança, prepará-la para essas situações. É algo que a gente quer que aconteça? Não, a gente gostaria que isso não acontecesse. Mas, assim como a gente sempre trata sobre a violência da mulher, que ela precisa estar preparada, conhecer os seus direitos,
né? Saber como recorrer, as crianças elas precisam muito mais, porque muitas delas não têm voz ativa, têm medo, têm receio, é ameaçada. Então, a gente precisa trabalhar essas questões de uma forma muito didática, muito lúdica, sem falar, eu vou falar sobre educação sexual com meu filho, ele vai achar que eu estou ensinando ele a fazer sexo. Muito pelo contrário, nós estamos preparando essa criança exatamente para que ela possa ter um desenvolvimento sexual saudável, né? Exato. E é exatamente isso que a gente vem trazer como conhecimento para a sociedade. E é aquilo que eu digo, não só no recorte das doenças, né? De você saber o que é a doença, o que é o tratamento, você adquire estratégia de enfrentamento, mas é para absolutamente todos os recortes da nossa vida, nós precisamos saber quem é esse inimigo, né? E como essa ação contrária pode chegar para a gente, ainda que seja criança, né? Como eu falei, na linguagem da criança, para que ela possa ter uma compreensão exata, né? Existem carinhos que não cabem, né, a uma outra pessoa fazer nela. Então, ela precisa ter esse conhecimento, porque à medida que você sabe quem é esse inimigo, você também adquire estratégias de enfrentamento diante dessa realidade, né? E a criança também vai se fortalecer e contar para o outro o que está acontecendo, né? Inclusive Exatamente. Quando esse outro é alguém que está dentro de casa, né, Marcos? Exatamente. E o maior risco é esse, quando o agressor está dentro de casa, porque essa criança é silenciada. E isso gera consequências gravíssimas. Exatamente. E sobre isso a gente vai falar agora no próximo bloco, mas me espera aí que a gente já volta a conversar, tá bom? Tá bem. Pessoal, nós estamos falando sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso convidado está falando aqui do interior do Mato Grosso do Sul. Ele é o Marcos Vinícius Kumacura, coordenador do CONSEX-MS, que é o Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Um tema muito relevante para nós podermos tratar aqui, muito importante mesmo para a gente poder, sobretudo, no sentido preventivo dessa situação, que é o nosso maior objetivo, e nós precisamos também saber, né, na medida do possível, como é que nós vamos acolher, como é que nós vamos ajudar, como é que nós podemos nos posicionar diante de uma situação, se porventura chegar até nós. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, que bom ter vocês aí que nos acompanham, que acompanham toda a programação da TV Imaculada. E agora eu quero lembrar vocês que vocês também podem fazer o nosso programa. De que forma? Dando sugestões de pauta. Se você quiser participar dos programas oracionais, você também pode participar mandando pedido de oração. De que forma? Pelos telefones de contato. Olha lá, 3349-2358, 3349-1015 ou 993470532. Você também pode fazer aqui o nosso Viver com Fé e Saúde. Nessa semana, gente, olha só, nós estamos falando sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso convidado é o Marcos Vinícius Kumacura, ele está falando lá direto de Carapó, interior aqui do Mato Grosso do Sul. E o Marcos, ele é coordenador do CONSEX-MS. CONSEX é o Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Você trouxe tanta informação relevante já no bloco anterior, Marcos, mas agora eu gostaria que você nos ajudasse em como é que nós vamos identificar que uma criança ou adolescente está sendo explorado, violentado, abusado. Qual é a atitude de se tomar em relação à defesa dessa criança ou desse adolescente, querido? Cláudia, talvez você, da área da psicologia, entenda mais do que eu para falar sobre isso, mas eu vou falar sobre algumas características que a gente pode analisar e verificar nessa criança quando ela é vítima de violência. Sim. Quando uma criança ela passa a ser vítima de qualquer tipo de violência, qualquer uma daquelas que eu citei lá atrás, ela começa a mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, a sua postura, né? Uma criança que ela é bem sociável, que interage com outras crianças e de um momento para outro ela começa a ficar introvertida,
envergonhada, uma criança que aparece com algumas marcas no corpo que são incomuns em crianças, né? O que é uma marca comum numa criança? Um ralado no joelho, né? Um cotovelo ralado porque caiu um tombo. Agora, marcas de apertos em braços, nas pernas, arranhados, né? Uma criança que ela começa a querer cobrir o seu corpo para às vezes tapar uma vergonha, né? Fiquei com vergonha porque tô com uma mancha roxa na perna, né? Isso falando de crianças e adolescentes. Adolescentes que acabam faltando muito à escola, que deixa de ser sociável, né? Então, todas essas características, elas podem ser indícios de que essa criança ou esse adolescente está sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, na própria instituição. Nós chegamos a atender crianças que elas tentaram pedir socorro. E isso é uma das formas de abordar, né, o tema sobre a violência com as crianças. E essa criança pediu socorro e ela não foi atendida, porque não foi compreendido o seu pedido de socorro. Havia alguém na instituição em que ela frequentava que estava tocando nas suas partes íntimas. Contudo, ela chegava para a professora e falava assim: professora, tal pessoa está pegando o meu biscoito. Tal pessoa está pegando o meu biscoito. E a professora não entendia. E passou-se o tempo e essa criança, por outras vezes, pediu ajuda, falando: professora, está pegando o meu biscoito. Até que um dia, já não sabendo o que fazer, a escola chamou a mãe dessa criança e disse: olha, mãe, a gente queria saber o que está acontecendo com o seu filho. A mãe não sabia. Ela falou assim: olha, o seu filho, ele chega e ele fala que tal pessoa está pegando o biscoito dele. A mãe ficou totalmente horrorizada, perplexa. Por quê? Porque biscoito era como ela chamava o órgão genital da criança. Então, assim, quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as formas de educar sexualmente essa criança, é em relação a isso, né? Então, uma criança que ela começa a ficar muito íntima e ela parece que quer contar um segredo para você e não sabe como contar, às vezes ela está querendo criar um vínculo de confiança. E esse vínculo de confiança, ele não é criado só com a professora, com a diretora. Às vezes o vínculo de confiança é criado com a tia da cantina, com o zelador, sabe, pode ser qualquer pessoa. O vínculo de confiança da criança, do adolescente, ele não é estipulado por nível hierárquico, né? Ele é criado de acordo com quem a criança se sente confortável a dizer uma situação. E é muito constrangedor, mesmo essa criança, esse adolescente sendo vítima, para que ele conte. Então, diversas são as características, as formas. Então, o que nós dizemos para a sociedade seja sensível às formas como você está sendo abordado por uma criança e adolescente. Não ache que é bobeira, não ache que é besteira. Pode ser que seja só uma brincadeira, pode ser que seja só uma besteira, mas pode ser que não. E a gente está tão assoberbado de trabalho, de coisas para fazer, que às vezes está acontecendo uma situação na nossa frente e por não termos a visão sensível, o tato com aquela criança, com aquele adolescente, a gente deixa que essa situação se perpetue por muito tempo, até que chegue o dia que essa criança não aguenta mais. A taxa de suicídio de adolescentes aumentou drasticamente. E a gente acredita que muitos desses fatos aconteceram exatamente decorrentes do adolescente já não saber mais a quem se recorrer, o que fazer, e o único socorro que ele achou naquele momento para aliviar suas dores foi acabar com a própria vida. Então, é um alerta que a gente deixa, assim que identificado qualquer situação, ainda que seja acredito que está acontecendo, não tenho certeza, mas eu acho que está acontecendo uma situação de abuso por conta disso, é necessário tomar uma atitude. Se existir um nível hierárquico, converse com um superior hierárquico, um zelador, uma tia da cantina, assim, chega na coordenadora pedagógica e fala: olha, eu recebi uma notícia assim, eu preciso saber o que eu faço.
E a ideia não é chamar a criança, chamar o pai e falar assim, ó, pai, o seu filho falou que o senhor abusou dela. Não é assim que funciona. A gente precisa criar esse vínculo, porque se a criança teve a coragem de contar isso, é porque ela confia. Se você faz isso, ela cria, ela quebra esse vínculo, esse laço, né? A ideia é acionar o Conselho Tutelar dos municípios. Se for o caso, acionar o Disque 100, que é um disque de denúncia nacional que nós temos, que você pode fazer a denúncia de modo anônimo, né? Pode ser procurado uma delegacia especializada. Em Campo Grande temos a DPCA, que é uma delegacia especializada ao atendimento de crianças e adolescentes. Caso o município não tenha uma DPCA, uma delegacia especializada, pode ser uma delegacia comum mesmo, né? Nós temos os números da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né? O 190, que é o mais conhecido. Então, assim, é necessário que a sociedade tenha esse olhar sensível às características, ao comportamento dessas crianças, desses adolescentes, para que a gente não seja conivente, complacente com aquilo que está acontecendo, né? Então, acho que a ideia é essa, voltarmos um olhar mais sensível às características, porque cada criança vai apresentar uma característica diferente em relação à violência que ela está sofrendo. Marcos, e vendo você falar, é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma criança e um adolescente pode chegar a qualquer um de nós, até porque, na verdade, aquele vínculo de proteção pode ser exatamente onde está acontecendo, né, o abuso. E dependendo como você for reagir diante de um pedido de socorro dessa criança, você pode assustar essa criança também e ela se sentir culpada, né? E aí fica velado, né? E vira a conspiração do silêncio, né? Sabe o que está acontecendo, mas não fala, e a criança acaba achando que ela tem culpa nisso tudo também, não? Exatamente. E esse vínculo ele pode acontecer dentro da paróquia, com um líder de jovem, com o pastor, o padre, a pessoa que ela se sentir confortável. Aí a gente precisa saber o que fazer. Nós, enquanto adultos, o ECA, ele diz que é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Então, se a gente for seguindo essa linha de entendimento, o Estado ele só vai ser acionado em último caso, mas também é responsabilidade. Se não me engano, o artigo 70 do ECA diz é responsabilidade de todos a garantia da proteção integral da criança e do adolescente. Então, todos nós somos responsáveis por isso. Se a gente acredita que uma criança está sendo vítima de qualquer tipo de violência, seja essa violência psicológica, que talvez isso não seja o que mais demora para gerar uma característica que seja visível, a gente precisa tomar uma atitude. Marcos, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Mas você, como adulto, tem a responsabilidade de procurar, de se informar. Olha, eu não sei como agir, mas eu vou lá no Conselho Tutelar pedir uma orientação. Eu vou lá na Secretaria de Assistência Social pedir uma orientação do que eu posso fazer nessa situação. E eu tenho certeza que vai existir uma equipe técnica, uma pessoa especializada que vai chegar e falar assim, olha, neste caso você pode fazer isso. Por quê? Porque é nossa responsabilidade. Nós estamos todos de mãos dadas para que a gente possa combater esse mal. Exato. E eu fico pensando aqui em relação aos crimes virtuais, né? Como é que nós podemos proteger essas crianças e esses adolescentes com acesso tão fácil à internet hoje em dia, não, Marcos? Olha, eu acho que isso é um dos crimes que a gente mais tem visto acontecer. É algo que os pais não estão tendo cautela, os responsáveis não estão tendo cautela. Por quê? Porque hoje o acesso à internet é algo muito fácil e que qualquer criança que tenha um celular em mãos, ela já consegue manobrar aquele aparelho e entrar em sites e às vezes a criança revira o celular melhor do que nós adultos, né? Então, a ideia de prevenção de crimes virtuais é exatamente esse filtro que os pais devem fazer. Cuidar com o acesso que elas têm à internet, quais conteúdos essa criança está acessando, monitorar os sites, criar lá um bloqueio para sites proibidos, para sites adultos, né?
orientar essa criança a não manter contato se adultos pedirem fotos, vídeos, qualquer coisa nesse sentido, para que elas não enviem, né? Outra coisa que nós adultos mesmo cometemos, que é algo drástico também, que é um crime que nós cometemos, é compartilhar. Olha, eu recebi um vídeo aqui de uma violência sexual contra uma criança, olha que absurdo, e começar a compartilhar. Cada vez que esse vídeo é compartilhado, essa criança é revitimizada. É mais uma vez essa criança sendo vítima, porque mais pessoas estão tendo acesso à violência que essa criança sofreu. Então, nós também temos uma parcela de culpa muito grande. Primeiro, por não monitorar o que as nossas crianças veem na internet. Ah, a minha criança está ali fazendo birra, o que eu vou fazer? Vou lá e dou o celular para ela parar de encher o saco, para ela parar de chorar, para ela parar... E talvez essa não seja a melhor forma, né? Criar momentos para que essa criança tenha acesso a essa internet, né? Momentos em que o pai, a mãe, o responsável esteja por perto para ver o que essa criança está acessando. Depois que ela terminou de acessar, entra no histórico, vê tudo que essa criança viu, sabe? É um cuidado que por vezes vai evitar uma situação pior. Ah, Marcos, você está sendo muito drástico no que você está dizendo, você está... Não, isso é um cuidado que nós, enquanto adultos, enquanto pais, temos que ter com as nossas crianças. Porque depois que essa criança foi vítima uma única vez, tudo que vier depois, ela vai precisar ser tratada. Ela vai precisar ser tratada para um próximo relacionamento, ela vai precisar ser tratada quando ela decidir ser mãe. As consequências de uma violência sexual, ela não é uma consequência de curto prazo, ela é uma consequência de curto, de médio, de longo prazo e por muitas vezes é uma consequência permanente. Principalmente quando essa é uma adolescente vítima de violência sexual em que ela foi acometida de uma gravidez, ela acabou engravidando. E essa adolescente não recebeu a orientação necessária, não foi encaminhada para um serviço de abortamento legal. Às vezes essa menina descobriu que estava grávida, depois de ter sido abusada sexualmente, ela própria procurou um abortamento lá, clandestino, acaba sofrendo um problema em relação a esse atendimento. Ou essa menina não pede ajuda, não pede socorro, é expulsa de dentro de casa com uma criança no colo, não sabe o que fazer, não é atendida pelos serviços de assistência social. Então, nós temos inúmeros casos em que essa violência, ela traz consequências permanentes. Marcos, 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, né? Por que essa data foi escolhida e qual é a importância dela para poder fazer um marco, né, nesse 18 de maio? Então, Cláudia, infelizmente essa data foi escolhida por conta de uma tragédia. A data foi instituída nos anos 2000, pelo projeto de lei 9.970 de 2000. A escolha se deve a um fato acontecido em Vitória do Espírito Santo com a menina Araceli, uma criança de 8 anos de idade que, no dia 18 de maio de 1973, foi drogada, agredida, estuprada e morta por jovens de classe média alta. E ainda que isso seja um crime hediondo, ele permanece impune até os dias atuais. A gente se comove muito, se emociona muito ao lembrar da situação. E por conta da menina Araceli é que hoje nós nos mobilizamos, né? A campanha do Faça Bonito é o nome que o 18 de maio leva para nós da sociedade civil. É uma campanha nacional convocada pela própria sociedade civil. E o objetivo dessa campanha realmente é munir crianças e adolescentes, bem como toda a nossa sociedade, com informações de como identificar, de como proteger, de como denunciar as situações de violência, para que não se calem, né? Eu lembro que na campanha do ano passado, enquanto a gente ainda precisava usar máscaras, eu costumava dizer que as máscaras tapem a nossa boca, mas não calem a nossa voz.
Nós precisamos estar atentos, nós precisamos denunciar, sim. A violência sexual, ela não acontece só em classes pobres, em regiões periféricas, em favelas, em aldeias indígenas. A violência sexual, ela acontece em todos os ambientes. Felizmente, a violência sexual está mais presente nos nossos dias de hoje do que a própria sociedade acredita que ela esteja, né? E menina Araceli, ela não foi estuprada por pobres, ela foi estuprada por jovens de classe média alta, que a fizeram usar drogas, a agrediram, a estupraram e mataram ela no dia 18 de maio de 73. E é por isso que nós aderimos à campanha no dia 18 de maio, por conta desse crime que aconteceu e que comoveu toda a sociedade. Marcos, para finalizar o nosso programa, as pessoas que estão assistindo e que gostariam de contribuir com o comitê, ou então de participar do comitê, qual o procedimento, como essas pessoas podem fazer? E, ao mesmo tempo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Então, nós temos diversos parceiros hoje no comitê. Esses parceiros é quem traz o engajamento e essa adesão de todos os segmentos e parceiros, eles colaboram para uma maior eficácia, né, na busca da erradicação da violência sexual contra crianças e adolescentes. E para que possa ser parceiro do comitê, é só querer. E seja movimentos de sociedade civil organizada, seja entidades do próprio governo, é só procurar o Comitê Nacional, é só procurar o Comitê Estadual, o CONSEX, solicitar a ficha de adesão, a gente encaminha, pode integrar o comitê. As nossas reuniões, elas são abertas, elas estão acontecendo de modo virtual, inclusive, qualquer pessoa tem acesso à nossa reunião. Aqueles que não são membros têm direito apenas de voz, né? A partir do momento que integra o comitê, passa a ter direito de voz e voto. E são reuniões que nós tratamos sobre assuntos de extrema relevância e nós destacamos que essa articulação é uma das missões do nosso comitê. E nós temos alcançado um grande êxito no sentido de sensibilizar, de mobilizar todos os membros da sociedade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, nós estamos vivendo em tempos de utopia. Falar sobre erradicação da violência sexual talvez hoje seja uma utopia, mas é essa utopia que nos move, né? É acreditar que nós podemos mudar, talvez nós não possamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de muitas crianças e muitos adolescentes. Então, lembre-se disso. Esquecer é permitir e lembrar é combater. E que Deus esteja conosco nessa luta. Amém, querido. Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada, de todos que integram o comitê. E quando você fala que a população pode fazer parte, né, em voz, a princípio, e não em voto, mas é uma maneira também de vocês poderem ouvir a nossa sociedade, a nossa comunidade. Deus abençoe cada vez mais a caminhada, viu? Nós conversamos com o Marcos, ele que é... Ai, gente, eu estou muito emocionada aqui. O Marcos Vinícius Kumacura, ele que é coordenador do CONSEX, que é o Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais da Criança e do Adolescente, está falando com a gente lá, direto de Carapó. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por esse olhar diferenciado que você faz nesse cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Não há como a gente não se emocionar e saber que mesmo que seja utopia, né, que a gente pode fazer o melhor sempre, né? Eu trabalho com criança e adolescente, eu sei quais são as demandas, né, que são realmente importantes para a gente poder estar de olho e dar o nosso melhor e estender a nossa mão e não ficar só aquele aspecto de assistir o que está acontecendo à nossa volta, mas que a gente possa dar voz a essa luta que é tão integrada. Um grande abraço para você, que Deus abençoe cada vez mais, que Nossa Senhora vá sempre à frente e muita força aí. As portas aqui do Viver com Fé e Saúde estão abertas para o que vocês precisarem, porque é preciso lembrar que não é só em maio que nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos dar voz a essa realidade que não está distante de nós, né, Marcos? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, em nome do comitê, pela abertura que vocês nos proporcionaram
e dizer que o comitê está aberto também. Quem da sociedade quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da nossa luta, da nossa trajetória, estamos abertos e que nós possamos ser a voz daqueles que não têm voz. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada, Deus abençoe. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada. Agradecer ao Marcos mais uma vez pelo seu sim, Marcos, não só ao nosso programa, mas pelo seu sim a esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem, protegendo, cuidando das nossas crianças. Então é muito importante que nós temos essas pessoas como você e como toda a sua equipe que possa ter esse olhar diferenciado às nossas crianças, sobretudo, e aos nossos adolescentes, né? Como lá no primeiro bloco nós vimos o vídeo, toda criança tem o direito de ser feliz, né? Toda criança tem o direito de amar e de ser amada. Então, muito obrigada, Marcos, pelo seu sim à vida, né? Pelo seu sim à proteção de todas essas crianças e de todos esses adolescentes. E vocês lembram quando ele falou sobre o 18 de maio? Né? Algo muito emocionante, algo muito forte. E agora eu quero convidar cada um de vocês para acompanhar este vídeo que nós vamos passar agora. Todo dia é dia de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas no Brasil, temos um dia especial para nos lembrar que precisamos garantir o desenvolvimento saudável e protegido de meninas e meninos. É no dia 18 de maio que milhões de pessoas vão às ruas para prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É hora de mostrar a todo mundo que também queremos ser campeões em cidadania. E você faz parte desse time. Vamos juntos! 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É isso aí, gente. Toda criança tem o direito de ser feliz, toda criança tem o direito de ser protegida. Que 18 de maio não fique só no mês de maio, que a gente possa realmente fazer esse algo a mais, para que a gente possa cuidar definitivamente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para você que está chegando agora, nós falamos neste programa sobre o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Você perdeu o nosso programa? Tem as reprises durante a semana e você pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Lá você vai acompanhar a reprise dos nossos programas, celebrações direto da nossa sede, informações sobre a nossa obra. Clica lá em inscrever-se, né? Você assistiu ao programa? Se você gostou, curte, compartilhe com alguém que você acredita que seja importante também, né? Conhecer, assim como você conheceu também. E clique no sininho para você poder receber todas as nossas notificações. Você também vai poder ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, sobretudo ajudarmos outras pessoas, inclusive na evangelização. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, protegida, cheia da graça de Deus. Até o próximo Viver com Fé e Saúde e salve Maria Imaculada.